Pessoal, dando sequência aqui na nossa programação, eu queria convidar o diretor jurídico de compliance do Comitê Paralímpico, Paulo Vitor Lozinskas, a estar aqui com a gente. E o campeão olímpico, diretor-geral e CEO do COB, Rogério Sampaio, também. Obrigado, Paulo. Isso. Obrigado mais uma vez, Rogério. Pessoal, primeira vez queria agradecer muito a presença dos dois aqui para a gente ter pessoas, né, representando essas entidades. É muito importante para que todos possam entender um pouquinho. Né, eu acho que são as duas principais entidades de administração do desporto que a gente tem hoje. Né, num ano pré-olímpico, já véspera de Jogos Olímpicos. Né, então seria muito bacana ouvir um pouco do que vocês têm sobre como funciona a entidade, um pouquinho do que a gente pode esperar ano que vem em Paris. Tá? Fiquem à vontade. Pedro, você pode começar, por favor? Paulo, desculpa. Bom dia a todos, bom dia, Rogério. E primeiro aqui agradecer ao convite, né, para a gente poder compartilhar um pouquinho mais sobre o Comitê Paralímpico, ao lado aqui do Rogério, do COP, já aproveitando e parabenizando o COP pelo resultado no PAN, né, também mais um recorde, mais um resultado histórico. E ter a oportunidade de trazer um pouquinho da palavra do nosso presidente Misael Conrado também, que infelizmente não pôde estar aqui. Estamos finalizando o nosso ano, acabamos de retornar do Pan-Americano, então assim como acontece o PAN, na sequência acontece o Pan-Americano e no ano que vem Jogos Olímpicos e na sequência Jogos Paralímpicos, sendo que nós estamos aqui num momento de menor distância entre todos os eventos de todos os tempos. Já os próprios Jogos de Tóquio, né, foram adiados um ano, então o ciclo se reduziu de 4 para 3 anos, e agora o PAN e o Parapan foram também realizados em outubro, novembro, no final do ano, por causa do clima no Chile. Foi em Santiago, né? Espero que todos tenham tido a oportunidade aí de acompanhar. Foram realizados agora no final do ano, e nós vamos ter já em agosto, ali com menos de um ano de distância, cerca de 9, 10 meses, a depender, São Paulo do Olímpico do Paralímpico, a realização dos Jogos, que é o evento principal de todo o ciclo. Né? Então, estamos ali nessa fase de retomar o treinamento, então mal saímos de uma atividade, não vamos nem ter férias, basicamente, nossos atletas estão com uma semana de recuperação e já vão entrar no fluxo, então, infelizmente, o presidente já não pode estar presente, mas vamos falar um pouco sobre o Comitê Paralímpico Brasileiro, que eu estou lá já há algum tempo, né? Então eu sou o Paulo Lozinskas, diretor jurídico e de compliance ali na entidade. E temos feito ao longo desse ano, para dar suporte, né, ao longo desse ano, ao longo desses ciclos, né, da presidência do Misael Conrado, temos dado uma grande revisão em todo o nosso sistema e nossa organização, nos sistemas de governança da entidade, justamente para que a gente possa atender, né, toda a demanda de um setor privado, mas também a toda a determinação, as imposições normativas oriundas do poder público. Né? O nosso evento aqui é um pouco focado na questão do financiamento das entidades, e o poder público, né, o Estado, é o principal. A gente pode dizer que aqui no Brasil é o principal fomentador do esporte olímpico e do esporte paralímpico. Né? Nossa grande fonte de recursos realmente provém de receitas oriundas do Estado, né, principalmente das loterias. Então, acho que todos aqui estão acostumados, já ouviram falar, quem atua dentro das confederações, já ouviram falar do repasse das loterias. Então, toda vez que alguém faz um jogo, vai lá nas casas lotéricas, joga na Mega Sena, Loto Fácil, qualquer um daqueles, um percentual daquela receita é destinado aos comitês, né, aos comitês olímpicos, paralímpicos, comitês de clubes, enfim, ele é distribuído, e essa é a nossa principal fonte de recurso hoje, o que não nos impede de buscar uma captação tanto através de projetos incentivados, que foi o tema aqui do painel anterior, né? E aí uma série de cada estado basicamente tem os seus programas incentivados. A União tem o programa, a gente ouviu aqui do Ministério, né, que é o projeto referência, mas nós também temos que buscar no âmbito privado essas receitas, esses recursos,
E, para isso, a gente precisa de toda uma estrutura de governança que dê confiança ao setor privado para que ele faça o seu investimento. Não é? Ninguém vai colocar recurso numa entidade onde está ali cheia de denúncia de corrupção, com questões de desvios, com milhões de problemas na justiça, com contas rejeitadas no Tribunal de Contas da União. Então a entidade precisa fazer toda esta organização, né? E é isso que nós temos trabalhado ali nessa revisão dos processos de governança, para que a gente demonstre com transparência sobre os pilares do ESG, todo esse nosso, e demonstre e leve ao mercado toda essa confiança para fazer essa transição de não depender tanto do Estado e passar a interagir mais com o setor privado. Né? O secretário aqui colocou muito bem. Então, vários projetos eles podem se iniciar com este fomento do Estado, com este financiamento do Estado, mas em determinado momento eles se tornam autossuficientes porque conseguem encontrar outras fontes de recurso, outras formas de patrocínio e financiamento, que não essa propriamente do Estado, que aí pode destinar esse recurso, então, para novos projetos, para outros projetos, e assim a gente conseguir fomentar e desenvolver o esporte, né, potencializar ao máximo o esporte olímpico, o esporte paralímpico aqui no país. E é muito clássica a distinção que a gente já faz, já pode dizer que é clássica entre os esportes olímpicos, paralímpicos e o futebol. Então, o futebol é uma fonte de recursos completamente diferente, né, com um grande peso na sociedade brasileira, grande peso na cultura, e consegue se autofinanciar no mais alto rendimento. Já os esportes olímpicos e paralímpicos ainda hoje, sim, são dependentes do Estado e, por isso, estão neste momento aí de transição, de busca de fazer esse caminho. Né? E para isso, o Comitê Paralímpico Brasileiro, nos últimos anos, instituiu, né, de modo inédito entre as entidades esportivas do Brasil, um comitê de administração com maioria independente. Então, hoje, né, nós temos lá um conselho de administração com 5 integrantes, sendo 3 deles vindos do mercado, certificados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Essa foi uma das nossas primeiras medidas. Temos também tem um assento aos atletas. Os atletas hoje têm participação no nosso conselho de administração. E também a um representante das confederações filiadas ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, em cima do comitê, assim como é no COP, né, nós temos ali a filiação das confederações das mais diversas modalidades esportivas que fazem parte do programa oficial dos Jogos Paralímpicos. Então, nós não temos todas as confederações filiadas, mas só aquelas que estão ou fazem parte do programa oficial dos Jogos. E o comitê o Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma peculiaridade, que além de ser a entidade matriz da organização do segmento paralímpico, ela também funciona como confederação para 4 modalidades específicas: o atletismo, natação, halterofilismo e tiro esportivo, todos no âmbito do paradesporto, no paralímpico. Então, por exemplo, o atletismo, existe a CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, que cuida do atletismo olímpico. Né? No caso do Paralímpico, não existe essa entidade, ela é o próprio comitê. Então, o comitê internamente, além de organizar todas as nossas delegações das modalidades, também organiza especificamente todas as competições relacionadas com essa modalidade, por exemplo. Né? E aí nós montamos o nosso comitê, então, o nosso conselho de administração, com um representante dessas confederações, que são as confederações filiadas ao comitê. Tá? É esse comitê que ele é o responsável, por exemplo, pela decisão da distribuição do nosso orçamento. Então, todo o orçamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, como é que ele vai ser aplicado, onde vai ser aplicado, vai ser distribuído entre as confederações, né? Como é que isso vai ser, quanto é que vai pagar a confederação, quais são as regras de transferência de recursos, de descentralização de recursos para as confederações, tudo passa por esse comitê, né, que ele é um comitê independente e tem autonomia para tomar todas as decisões. É também esse comitê que instituiu o nosso programa de compliance, que criou o nosso comitê de ética, né, que é subordinado diretamente a ele, ou seja, não está internamente na estrutura do CPB, de modo que alguém ali da diretoria, por exemplo, que seja denunciado,
para o Comitê de Ética, o Comitê de Ética tenha também essa independência, essa autonomia para poder fazer a investigação e a análise do caso, e, enfim, fazer qualquer direcionamento. Nós estamos segmentando as responsabilidades dentro da mais alta gestão. Então, hoje, nós também estamos criando ou determinando que o nosso presidente vai ter uma função institucional e de representatividade da entidade, não mais uma função de gestão. A função de gestão vai ser repassada para um diretor-geral, né, vindo também do mercado, escolhido exatamente por esse conselho de administração. Então, são todas estruturas que nós criamos, desenvolvemos e adotamos nos últimos anos, visando exatamente, né, melhoria dos nossos processos, dar maior confiabilidade para eles e com a crença numa gestão visando o resultado. Então, hoje, né, toda essa nossa estrutura, ela entende que está lá para dar um suporte ao atleta, para que isso chegue realmente na ponta, né, para que o atleta tenha todo o suporte e as condições de exercer a sua atividade no dia a dia com a máxima excelência. Não à toa, e é bom, a gente tem também, às vezes, divulgar os nossos resultados, né? Eles não aparecem tanto, mas não à toa nós acabamos de voltar do Parapan, literalmente acabamos, né? Faz uma semana que terminou o Parapan, com mais um, o Brasil foi campeão, com 343 medalhas, sendo 156 de ouro. Então, um recorde em todos os sentidos, tanto em quantidade de medalhas quanto em quantidade de ouro. Se somar os louros dos 5 primeiros, do segundo, terceiro, quarto e quinto colocado, não chega a quantidade de ouros que o Brasil teve ali no Parapan. Então, nós estamos... E certamente isso é fruto de um trabalho também de base e desenvolvimento de atletas, porque 100 dessas medalhas, né, ou 40% dessas medalhas foram conquistadas por atletas com até 23 anos. Então, nós temos um programa de desenvolvimento de atletas, instalamos 67 centros de referências em todo o Brasil, absolutamente todo o estado brasileiro tem um centro de referência de desenvolvimento de esporte paralímpico, pelo menos um. Alguns estados têm mais de um, e nesses centros é onde a população, o jovem com deficiência, pode ser atendido gratuitamente, vai fazer a sua iniciação no esporte. Então, o Comitê Paralímpico, em parceria com prefeituras, com o estado, com a universidade, né, com alguns institutos que tenham o espaço para o desenvolvimento, né, do esportivo. O comitê firma essa parceria, a gente custeia os treinadores, e aí aquela pessoa com deficiência que quiser experimentar, ingressar no esporte paralímpico, vai ter a oportunidade de fazer esse seu treinamento, essa sua inserção lá num desses 67 centros espalhados pelo Brasil. E esses são os números atuais, mas no ano que vem nós já temos uma meta de chegar a 100 centros de referência e até 2028 a gente ter pelo menos 10 centros de referência em pelo menos 10% dos municípios do Brasil que nós queremos atingir, ou seja, cerca de 550 centros de referência espalhados pelo Brasil, onde todos vão poder, as pessoas com deficiência vão poder ter esse acesso, já visando a nossa meta, porque a gente trabalha também com uma meta de longo prazo, e a nossa meta está definida para 2040. Em 2040 nós queremos estar disputando, junto com a China, o primeiro lugar do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos, né? Então nós temos ali um planejamento de longo prazo, e para isso nós temos envolvido atletas e dado início, né, a todo esse projeto, espalhando ou mapeando e buscando atletas no Brasil inteiro, né? Então a gente tem que falar um pouco de Paris, mas para nós Paris já está acontecendo, né? O planejamento para Paris, as ações, o que tinha que ser feito para Paris já foi feito. É chegar agora lá no dia, desembarcar e buscar o que a gente pretende. Nós também, mais uma vez, o nosso melhor resultado. Assim como nós fizemos no Parapan, nós queremos para Paris justamente também superar o número de medalhas no total e os ouros, né? A gente mede pelo padrão ouro, então o quadro de medalhas é organizado principalmente pelos ouros, e não, por isso nós precisamos crescer
Não adianta a gente crescer só em número de medalhas, é muito importante, porque qualquer medalha dos Jogos já é um feito extraordinário, mas se a gente quer avançar no quadro, nós precisamos, né, por exemplo, chegar às mais medalhas de ouro. Então, uma das nossas grandes metas ali de longo prazo, por exemplo, é desenvolver o ciclismo paralímpico. Inclusive, né, vai ter aqui, vocês estavam aqui comentando os eventos que vão ter no Rio de Janeiro ano que vem. Ano que vem, o Campeonato Mundial de Paraciclismo vai ser realizado aqui no Parque Olímpico, né, no velódromo do Parque Olímpico. Inclusive está em reforma nesse momento, exatamente visando receber esse evento, porque o ciclismo distribui 153 medalhas no total dos jogos, né? E nós precisamos buscar essas medalhas. Tem 153 medalhas em jogo, o Brasil tem que estar lá e tem que buscar essas medalhas. Então nós estamos pensando já não só em Paris, mas com um planejamento para até 2040, tudo isso, seja buscando recursos na iniciativa privada, seja continuando, contando com o Estado como um grande parceiro, com o próprio Ministério do Esporte, né, que ao longo dos anos tem cada vez reconhecido mais o trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro, nós temos tido mais interação com o próprio Ministério, não à toa foi criada a Secretaria Nacional do Paradesporto, né, nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente tem já dentro do Ministério uma secretaria específica para tratar, aí não só do esporte paralímpico, mas do paradesporto. Quando a gente fala de esporte adaptado, né, a gente chama de paralímpico aquele que faz parte do programa dos Jogos. Mas não quer dizer que não existam outras modalidades adaptadas que são praticadas por pessoa com deficiência, né? Como, por exemplo, talvez já tenham ouvido falar do handball em cadeira de rodas. Então, existe o handball em cadeira de rodas, mas ele não faz parte do programa dos Jogos. Então, não é uma modalidade paralímpica, mas é uma modalidade do paradesporto, né? Ou a gente chama de esporte adaptado. Então, nós temos buscado, né, desenvolver, primeiro, chamar para nós a responsabilidade sobre o aspecto administrativo e de gestão para criar esta imagem e, a partir da criação desta imagem, gerar a atratividade e abrir novos caminhos de financiamento e fonte de recursos. Né? E acho que temos tido um bom retorno na medida em que os patrocínios do setor privado se elevaram, então a gente mais que dobrou os nossos patrocínios nos últimos 10 anos, os patrocínios do Comitê Paralímpico Brasileiro mais que dobraram, portanto, temos conseguido gerar essa atratividade dentro do setor, como também, né, nós não tivemos absolutamente nenhuma das nossas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 15 anos, então faz 15 anos que o Tribunal de Contas da União analisa as nossas contas e não tem nenhuma ressalva, não tem nenhum apontamento, né, a gente tem tudo aprovado direitinho. A Michele, que está aqui, talvez tenha pegado algum dos nossos processos aí de lei de incentivo também. Nunca tivemos nenhuma ressalva na prestação de contas, porque nós temos alguns projetos de lei de incentivo, mas hoje não é mais o nosso foco. De fato, o nosso foco é em criar um maior engajamento com a causa paralímpica, com o movimento paralímpico, aumentar a exploração da nossa marca, né, e o licenciamento da marca. Temos ali o ano que vem, que é o ano de grande visibilidade, uma série de ações desenvolvidas juntos com os nossos patrocinadores, com os nossos parceiros, né, aproveitando essa visibilidade para criar um engajamento, desenvolvendo produtos ou licenciando a marca do CPB para produtos, né, de referência. Certamente no ano que vem vocês vão ter contato com vários deles, algumas marcas, né, como a Havaianas, uma marca famosíssima, uma das mais famosas aqui no Brasil e fora do Brasil, é uma das parceiras do Comitê Paralímpico, por exemplo, tem desenvolvido produtos especificamente, né, adaptados ou com as adaptações necessárias para que a pessoa com deficiência utilize. Estamos com um projeto também junto com a Warner Bros. Para que os seus produtos já tenham também toda a divulgação da marca do Comitê Paralímpico Brasileiro, e com isso a gente consegue gerar essa fonte de recursos. Então, é um trabalho onde a gente começa lá no segmento administrativo, pensando no resultado esportivo, porque a gente sabe e reconhece e acredita que a área administrativa, muito embora não entre em quadra, não vai para a pista, não mergulha na piscina, ela vai trazer um impacto ali no final, um recurso
não bem empregado é uma oportunidade perdida, é um atleta que foi prejudicado, é um resultado que não vem. E uma medalha a menos pode colocar uma, duas, três, quatro posições acima no quadro de medalhas ali, fazer você perder o resultado. Então, para isso, nós temos valorizado todas essas ações dentro do comitê, pensando no longo prazo, né, mas também entendendo que a nossa responsabilidade é imediata, porque uma criança que hoje não consegue entrar no esporte também é um atleta que amanhã não vai estar disputando. Então, a questão tem que ser, a ação tem que ser imediata, mas pensando lá para frente. Né? Então, eu convido a todos, para não me alongar mais, deixar espaço para perguntas e tal, são muitos assuntos que a gente pode contar aqui, né, do comitê, mas convido a todos que acompanhem as redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Nós estamos presentes em todas elas, divulgando ali diariamente as competições, não só nossas, como das nossas próprias confederações. Quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo, estar em São Paulo, conheçam o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que é o quarto maior do mundo, é o maior da América Latina, é um dos legados dos Jogos do Rio, então, apesar de ficar em São Paulo, mas foi construído, né, pensando de ser o local de preparação da delegação paralímpica brasileira e hoje, né, muito provavelmente, é a instalação esportiva mais moderna e mais utilizada do Brasil. Só esse ano nós tivemos lá 393 eventos esportivos, portanto, mais de um por dia dentro do nosso centro, né? E também, em 2021, nós recebemos o prêmio de segundo melhor centro de treinamento do mundo em nível tecnológico. Tudo isso, né, um comitê que mantém esse centro. O Tribunal de Contas da União também reconheceu como o legado olímpico ou paralímpico mais bem utilizado e mais bem conservado. Então, o próprio Tribunal de Contas da União fez esse relatório. Quem tiver oportunidade pode ir lá, aparece qualquer dia, porque vai ter alguma competição, tem mais de uma por dia, né, como eu trouxe para você. E em 2024 não vai ser diferente. Lá estará lotado com os nossos atletas em preparação para os Jogos, nossos atletas competindo, mantendo o seu nível de competitividade, para que possamos chegar lá em Paris e, mais uma vez, trazer um resultado histórico, superando a nós mesmos, e com isso nós vamos acabar superando também aqueles outros países que estão na nossa frente ali no quadro. É isso que a gente espera. Então, contamos aí com a torcida e o apoio de todos vocês e fico à disposição para compartilhar um pouco mais de alguma experiência específica. E acho que é isso por enquanto. Muito obrigado, Paulo. Rogério, fale um pouquinho para a gente, por favor. Opa. Bom dia a todos vocês. Primeiro quero agradecer a você, Leonardo, pelo convite. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui no meio de todos, debatendo esporte, entendendo como é que a gente pode, a cada ano, fazer melhor aquilo que a gente fazia ontem. Né? Esse eu acho que é um grande desafio. Obter novas fontes de recurso é fundamental para a evolução do esporte brasileiro e tudo aquilo que o esporte brasileiro pode entregar, né, em termos de educação, de saúde, de segurança para o nosso país, de termos uma sociedade melhor nos próximos anos que virão. Então, eu acho que esse é o objetivo de todos. E, lógico, que resultado esportivo é algo que a gente persegue diariamente. Né? Como falou o Paulo aqui, aliás, falar depois dele é difícil, porque ele já falou tudo, né? Então, eu vou ter que, de certa maneira, ser repetitivo em relação àquilo que ele falou do Comitê Paralímpico, eu vou falar do Comitê Olímpico, né? Mas resultado esportivo é aquilo que a gente busca diariamente, né? O Comitê Olímpico do Brasil também chegou dos Jogos Pan-Americanos, os Jogos acabou no dia 5, eu cheguei aqui no dia 6, fui um dia em casa e no dia seguinte já estávamos no COB tratando de Jogos Olímpicos de Paris, né? Então não deu nem tempo de comemorar, viramos a chave e o desafio é grande, né? Os Jogos de Paris serão aí jogos desafiadores para superar os resultados dos anos anteriores, mas é com esse objetivo que nós estamos trabalhando. Eu fiz uma pequena apresentação, posso fazer de pé? Paulo, desculpe. Vamos lá. Aqui, esse aqui passar para frente. Aqui. Bom, vamos lá, vamos ver se eu me entendo aqui.
Bom, eu fiz uma pequena apresentação sobre as fontes de recurso do Comitê Olímpico do Brasil. Opa, aqui. Aqui. Aí. Bom, então vamos lá. Só para entender um pouquinho sobre o Comitê Olímpico do Brasil, né, uma organização não governamental, somos filiados ao Comitê Olímpico Internacional, é uma entidade que tem 108 anos de história, de existência, e o Comitê Olímpico ele é responsável pela gestão técnica, administrativa e política do movimento olímpico, do esporte olímpico brasileiro. Nós temos algumas fontes de recurso, a principal delas advém da Lei de Repasse das Loterias, que é a lei número 13.756, e anualmente somos acompanhados, fiscalizados pelos órgãos de controle, CGU, né, a Controladoria Geral da União, e pelo Tribunal de Contas da União. Ao longo desses 108 anos, o Comitê Olímpico do Brasil, com os nossos atletas, né, nós conquistamos 150 medalhas, 37 de ouro, 42 de prata, 71 de bronze. Nosso último resultado em Tóquio, 2021, foi o melhor resultado do Brasil, foram 21 medalhas, 7 de ouro, e esse é o nosso desafio, superar esses números. Só para vocês terem uma ideia, em 92, quando eu disputei a Olimpíada, o Brasil conquistou apenas 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de prata. E os nossos resultados vêm crescendo muito a partir do momento que a entidade evolui em organização, evolui na sua gestão, na governança, na transparência, e também, logicamente, ao passo que nós podemos contar com os recursos da loteria, que são fundamentais para a nossa organização e subvenção a toda essa estrutura que hoje procura oferecer o melhor que existe para o nosso atleta em todas as modalidades. Nós temos 4 fontes de recurso, a principal delas vem das loterias. Temos também uma fonte de recursos próprios, que vem de patrocínios, de royalties, de aluguéis, que o COB tem alguns imóveis ainda no centro da cidade do Rio de Janeiro, que é onde ele funcionava a questão de 20, 25 anos atrás. Em relação a esses recursos próprios, nós temos feito um trabalho de muito investimento, de muito gasto, de muita energia para a busca de novos parceiros, e é com muito orgulho que eu falo que a gente, de 2021 para cá, são apenas 2 anos, mas crescemos muito e hoje estamos com 18 patrocínios. Então, a gente entende que o recurso da loteria é um recurso importante, mas não podemos nos acomodar. A necessidade de recurso é cada vez maior para que a gente possa superar os resultados anteriores de Jogos Olímpicos. Recebemos também uma quantia importante também do Comitê Olímpico Internacional e da Panam Esportes, que é a entidade pan-americana responsável pelo esporte na Panamérica. Esses recursos vêm através de programas que se chamam Solidariedade Olímpica. Uma parte desse recurso é carimbado, ou seja, vem para apoio a alguns atletas, apoio a programas de desenvolvimento de treinadores, programas educacionais, e outra parte dos recursos a gente tem livre arbítrio em relação à sua utilização. E temos também um termo de fomento que nós fechamos com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o COB desenvolve um programa chamado Time Rio, onde alguns atletas da cidade do Rio de Janeiro recebem um auxílio financeiro. Logicamente que esse é um projeto da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, mas desenvolvido pelo Comitê Olímpico. Bom, parte dos recursos que nós temos, nós repassamos às confederações brasileiras das modalidades filiadas ao COB. São aquelas modalidades que têm alguma modalidade que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio. Então, são 34 confederações. E como é que nós definimos a distribuição desse recurso? Nós temos uma regra que é meritocrática. Então, nós avaliamos alguns critérios. Então, 11 desses critérios dizem respeito aos resultados esportivos e dois índices são da área de gestão.
Uma em relação à prestação de contas, que a entidade que nós repassamos o dinheiro faz para o Comitê Olímpico do Brasil, e o outro é um programa liderado pelo Comitê Olímpico do Brasil, que chama GET, que trata de gestão, de ética, de transparência. Então nós temos esse programa que se estende por todo o ano. As entidades vão apresentando resultados conforme são solicitados. Esses resultados geram uma nota e essa nota gera uma classificação. Então, quanto mais bem classificada as confederações entre elas, né, aumenta o recurso que ela pode receber. Em relação aos índices meritocráticos competitivos, nós temos aí a importância de ser medalhista nos últimos Jogos Olímpicos, a modalidade de ser multimedalista, o resultado também, se você é top 8 em alguma das últimas 2 edições dos Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial Adulto, Campeonato Mundial Sub-21, os Jogos Pan-Americanos para nós também é extremamente importante, porque é um evento que traz visibilidade, que tem aumentado o número de vagas classificatórias direto para os Jogos Olímpicos, tanto para atletas quanto para equipes. O brasileiro gosta, que a gente disputa medalha em muitas modalidades, e eu acho que, de certa maneira, logicamente, que não comparando os Jogos Pan-Americanos com os Jogos Olímpicos, são coisas totalmente diferentes. Se eu fizesse isso, eu estaria comparando laranja com banana, né? É impossível. Mas os Jogos Pan-Americanos, de alguma maneira, servem como uma avaliação importante para nós, principalmente porque ele acontece no momento em que nós estamos ali indo para a reta final de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Bom, nós temos um processo orçamentário dentro do Comitê Olímpico do Brasil, temos uma política que trata da montagem do nosso orçamento para o ano seguinte. A montagem desse orçamento começa em agosto, quando nós divulgamos o calendário de desenvolvimento do orçamento. Todas as áreas participam com todos os colaboradores, montando seus projetos, fazendo o cadastramento desses projetos no nosso sistema. Depois nós temos reuniões de análise individuais com cada área, com cada diretoria, e finalizando, vamos para o período de aprovação. Então esse orçamento é aprovado primeiro num conselho diretor, depois no conselho de administração, homologado pelo conselho fiscal e finalmente aprovado, agora no mês de dezembro, teremos essa aprovação em assembleia. Então não existe aprovação individual, né? Isso não é só em relação ao orçamento, mas em relação a tudo hoje dentro do Comitê Olímpico do Brasil. As aprovações são colegiadas, fruto de debate, fruto de estudo, de aprovações de diversas áreas, para que a gente possa, só após isso, utilizar os recursos. Importante dizer que, ao longo desse processo, nós temos algo que é extremamente importante para nós, que é a montagem do plano de trabalho que será executado pelas confederações no ano seguinte. Então, ali, ao longo da montagem daquele orçamento, nós definimos um valor que vai ser distribuído para as confederações. Esse valor é distribuído de acordo com regras meritocráticas. Dentro do processo orçamentário, nós temos a montagem do plano de trabalho, que parece algo simples, mas não é, porque todas as áreas esportivas do COB, a diretoria de alto rendimento, a diretoria de alto rendimento e de desenvolvimento, senta junto com as confederações e vão montar um plano de trabalho que tem como objetivo a melhora do resultado esportivo. Isso em todos os anos, em nível sul-americano, pan-americano e aquelas que já têm um nível de disputar a medalha olímpica, o objetivo também é melhorar esse resultado. E aí é aquela briga, né? Cada um tenta puxar um pouquinho o plano de trabalho para onde entende ser melhor. Então, essas reuniões que a gente faz com as confederações têm esse desafio, né? Fazer com que todos cheguem a um entendimento, que é montar esse plano de trabalho para que a gente possa melhorar o nosso resultado. O que entra nesse plano de trabalho? Que tipo de recurso?
Primeiro recurso que entra no plano de trabalho, o recurso que nós definimos para as confederações e que foi dividido de acordo com aquela regra meritocrática. E aí entram esses outros 5 programas que o COB tem. Nós temos um programa de preparação olímpica, eu já vou explicar um pouquinho desses programas para vocês. Temos o programa de desenvolvimento esportivo, temos a área Mulher no Esporte, temos uma área de suporte a atletas jovens e temos também um programa de utilização de bases internacionais. Então, todos esses programas também têm um recurso pré-definido, que se soma àquele recurso que nós definimos para as confederações. Então, nós juntamos todos esses recursos, colocamos numa cesta e aí vamos trabalhar para montar o plano de trabalho de cada modalidade. Então, a confederação, na hora de montar o plano, ela coloca dentro desse valor que está definido todos os projetos que ela tem. Eu vou organizar o Campeonato Brasileiro da modalidade. Eu vou levar a equipe para o Campeonato Mundial. Né? Existem alguns itens que são obrigatórios da confederação desenvolver, mas tendo mais recursos, ela pode fazer outros projetos também dentro do plano de trabalho. A confederação insere o seu projeto dentro de um sistema, né? Esse sistema avalia o quanto esses projetos ligados a um planejamento estratégico da confederação conseguem melhorar o resultado esportivo. Enfim, depois de várias reuniões, a gente chega num plano de trabalho que é de consenso entre o Comitê Olímpico do Brasil e confederações e tem um entendimento de melhora de resultado esportivo. Bom, falando sobre o programa de preparação olímpica, qual que é o objetivo? Nós detectamos quais são os atletas que, naquele momento, estão tendo melhores resultados e que têm condições de conquista de medalhas, seja numa prova individual, seja uma equipe, uma prova coletiva. E nós tentamos, com esse recurso, auxiliar a confederação, enxergando quais são as lacunas naquele treinamento, na preparação daquele atleta ou daquela equipe na busca por essa medalha. O que pode ser uma lacuna? Às vezes o atleta está precisando de um atendimento de um psicólogo, para um trabalho de saúde mental. Às vezes esse atendimento não está dentro do plano de trabalho. O atleta tem que ir para o exterior para disputar um número maior de competições. O atleta fez uma cirurgia e ele precisa ter um retorno mais rápido. Enfim, com os recursos de preparação olímpica, e nós temos esse recurso anualmente, a gente consegue entender qual que é a lacuna que existe na preparação e no trabalho de desenvolvimento desse atleta e conseguimos atender e entendemos que a gente contribui para que ele chegue aos Jogos Olímpicos em condições de conquistar, de disputar uma medalha. Temos o programa de desenvolvimento esportivo, também é um recurso que nós dividimos entre as modalidades, mas ele tem uma visão diferente do programa de preparação olímpica. O PPO, que nós chamamos assim, né, no dia a dia, até para falar um nome mais curto, né, em vez de programa de preparação olímpica, o PPO ele olha para frente, né, em relação aos resultados que nós temos aqui mais imediatos. O plano de desenvolvimento esportivo também olha para frente, mas olha a mais longo prazo. Né? São atletas de 15, 16, 17 anos. Então, para dividir esse recurso aqui do PDE, que é o Programa de Desenvolvimento Esportivo, nós fazemos um diagnóstico com as confederações. Então, aqueles que, a partir desse diagnóstico, têm melhor resultado, vão receber mais. Então, o que nós entendemos? Nós temos 9 pilares que nós analisamos, eu vou aqui falar alguns para vocês, né, que fazem a confederação, a modalidade sair na frente. Né? Por exemplo, a entidade tem uma comissão técnica específica dedicada à categoria de base? Tem. Essa comissão técnica, ela é remunerada ao longo de todo o ano ou ela só recebe quando vai disputar um torneio no exterior só naquele dia? Não, ela é dedicada. Se ela é dedicada, recebe um pouco mais de ponto. Existe algum centro de treinamento da entidade específico para treinamentos no Brasil? Vou dar um exemplo.
Nós temos o vôlei, que tem lá em Saquarema um centro de treinamento. Nós temos a ginástica rítmica, que lá em Aracaju tem um centro de treinamento dedicado, específico da modalidade. O judô, embora não tenha um centro como Saquarema, utiliza muito um local que é específico para treinamento de judô, que é um hotel que fica na cidade de Pindamonhangaba, se não me engano, que é exatamente no meio, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E é utilizado o ano inteiro, com a categoria principal, categoria de base, com o feminino, enfim. Então, através desse programa, nós fazemos um diagnóstico, uma avaliação, né, e as confederações que têm melhor resultado acabam recebendo um recurso maior dentro desse programa, né? Entendemos que assim, com mais estrutura, a confederação consegue fazer um trabalho de desenvolvimento esportivo melhor. Bom, criamos também a área Mulher no Esporte, a questão de 3 anos atrás. Então, montamos a Comissão da Mulher, criamos uma política de equidade de gênero, temos investido muito em orientação e educação com cursos através do Instituto Olímpico Brasileiro e definimos também um valor que vem aumentando ao longo dos últimos 2, 3 anos para projetos específicos para a mulher. Tanto em trabalhos específicos de treinamento para algumas equipes e atletas, como também o objetivo, tendo projetos com o objetivo de formação de novas treinadoras. Aliás, isso é uma detecção que nós tivemos, por exemplo, ficou muito mais claro para a gente agora nos Jogos Pan-Americanos, que o número de mulheres treinadoras ainda é muito menor do que o número de homens que ocupa esse espaço. Então, nós entendemos que tem que haver um equilíbrio de mulheres treinadoras também e, através desses programas, investimos na formação de treinadoras. E também entendemos que quanto mais mulheres vierem para a gestão, também o nível da gestão também tende a melhorar com essa competitividade entre homens e mulheres, esse equilíbrio também, né? A troca de informações, a troca de visão na gestão também é importante. Mas os recursos vêm aumentando ano a ano. Esses recursos também entram nessa cesta na hora de montar os planos de trabalho. Esse recurso é um recurso que ainda não atende a todas as confederações. Nós entendemos que, como ele está ainda num processo de início, nós recebemos todos os projetos, detectamos quais são os melhores, porque o dinheiro não pode ser, ele é finito, né? Então, se não for um projeto apresentado com qualidade, fica difícil de atender. Então, nós temos atacado muito a formação e trabalhado com as confederações para que cada vez cheguem projetos de melhor qualidade para serem atendidos. Bom, temos aqui também um programa de suporte a atletas jovens, que também trabalha muito parecido com o programa de preparação olímpica, onde nós detectamos alguns atletas de talento nato e com condições de rápido avanço nos seus resultados e investimos nesses atletas. Colocamos à disposição a equipe multidisciplinar, trazemos os atletas para o Rio de Janeiro para avaliações constantes no Laboratório Olímpico, viabilizamos a participação em treinamento de campos internacionais e também começamos a viabilizar um número maior de competições internacionais para esses atletas ou equipes, competições nas categorias de base, né? Muitas vezes o atleta da categoria de base vai para o Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial, mas existe um grande número de outros torneios nas categorias de base que também podem ser disputados pelos atletas. Então, através desse programa, é um recurso que também entra nessa cesta que vai montar o plano de trabalho. A gente tenta detectar esse atleta e atender com uma condição diferente. Só para vocês terem uma ideia, quando nós tivemos os Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, foi a primeira edição desses Jogos, ocorreu em 2021, logo depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a regra dizia que em algumas modalidades os atletas campeões já estavam classificados direto para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. O que nós fizemos naquele momento? Quando acabou o evento, nós fizemos uma lista, quem são os atletas lá em 2021, que estarão disputando os Jogos Pan-Americanos em 2023 e que são atletas jovens, né? E nós não poderíamos simplesmente
deixar esse atleta solto, largado, um mês antes dos jogos, agora vem cá, vamos disputar. Sendo atleta jovem, que ainda necessita ganhar maturidade, equilíbrio no seu desempenho, constância, nós fizemos nos 2 anos, desde 2021, um projeto dentro desse suporte de atletas jovens, um projeto chamado Conexão Santiago. E o resultado foi extremamente de sucesso, né? Nós tínhamos 33 atletas de 12 modalidades e 25 deles foram medalhistas, né, trazendo 34 medalhas, 21 medalhas individuais e 13 foram medalhas em grupo, provas em grupo ou coletivas. Então, são pequenos projetos, mas que a gente entende que eles são pontuais e vão ali onde a gente entendemos que há necessidade. E esse projeto de bases internacionais, ele é um projeto menor, mas a gente tenta identificar situações em que as modalidades precisam ficar um período maior no exterior, né, como, por exemplo, na Europa, fazendo jogos amistosos, ou então, entre 2 ou 3 torneios internacionais, você tem uma distância de 10 dias de um para o outro. Então, não justifica o atleta voltar de lá para o Brasil para retornar à Europa. Então, nós temos algumas bases internacionais com preços, logicamente, já negociados e especiais, e a gente procura manter esses atletas, essas equipes, num local adequado de treinamento, né? Porque se o local não for adequado, a gente corre risco de lesão. Imagina pegar um atleta de ginástica artística, colocar para treinar num local onde o equipamento que ela vai utilizar não é o equipamento adequado, vai trazer lesão. Vai trazer lesão e nós vamos perder esse atleta. Então, a gente detecta quais são esses locais, faz uma vistoria, garante que aquele material, que aquele equipamento, que o local é o adequado para treinar, já detecta um hotel que esteja muito próximo ao local de treinamento, que a alimentação dentro do hotel onde o atleta vai se alimentar já é aprovado pela nossa nutricionista, pelo nosso corpo de nutricionistas. Enfim, tentar criar uma condição adequada para o atleta poder fazer a sua preparação. Então, esses programas vão para dentro de uma cesta e aí nós, através do debate, de reuniões com as confederações, montamos o plano de trabalho de cada um. Só para vocês terem uma ideia, de 2017 até o final de 2023, agora em julho, desde que o presidente Paulo Vanderlei assumiu o Comitê Olímpico do Brasil, o recurso das loterias ele evoluiu, avançou em 81%. Aquilo que o Comitê Olímpico do Brasil recebia em 2017, no final do ano, e o que ele vai finalizar agora em 2023, aumentou 81%. O repasse de recursos para as confederações, né, através daquele valor que nós definimos no começo do ano, e mais todos esses projetos que entram nesse plano de trabalho, aumentou 160%. Então nós temos um trabalho diário de entender internamente, através de governança, de gestão, onde é que a gente pode estar sempre não cortando recursos, mas otimizando, encontrando soluções para que os projetos possam manter a sua qualidade, mas sempre com um custo menor para atender cada vez um número maior de atletas, de equipes com melhor qualidade. O entendimento é que os resultados que nós temos hoje, né, e a gente tem que comemorar o resultado dos Jogos Pan-Americanos, assim como o Paralímpico, tem havido uma evolução constante. Eu falo dos Jogos Pan-Americanos, mas em outros eventos multiesportivos que nós disputamos, o avanço também tem sido visto uma boa evolução, mas falar agora dos Jogos Pan-Americanos, Lima havia sido o melhor resultado da nossa história, né? Nós havíamos conquistado 169 medalhas e foram 54 de ouro. Agora, nos Jogos Pan-Americanos, nós fomos de 54 medalhas de ouro para 66. Fala assim, são só 12 medalhas. Não, é 20%, é 20% de evolução. Em 4 anos é bastante coisa, né? E o número de medalhas, né? De 169 no total, nós fomos para 205 e entendemos que ainda existe um espaço de crescimento e estamos pensando agora nos Jogos Olímpicos, mas muito em breve vamos virar essa chave aí também para os Jogos Pan-Americanos de Barranquilla em 2027. Tá certo? Opa! Tem mais um aqui. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, só para a gente descontrair um pouquinho, relembrar um pouquinho a nossa participação no PAN.
Bom, esse é um trabalho, assim como o Comitê Paralímpico, né? Um trabalho realizado diariamente no Comitê Olímpico do Brasil, com muita paixão, muita organização, muita responsabilidade. Nós avançamos muito em governança, em gestão, assim como o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso tem nos permitido buscar patrocinadores. Os resultados esportivos têm aumentado, né? E às vezes tem um trabalho que não aparece muito, né? Vou entrar um pouquinho nisso. Eu vou falar rapidamente, não sou nem eu que devia falar isso, nosso diretor jurídico que deveria falar, né? Mas ele não está aqui. Mas nós chegamos ao Comitê Olímpico do Brasil com dívidas de aproximadamente R$1 bilhão. Eu posso falar para vocês que hoje nós já estamos com menos de 10% disso. Então, para vocês terem uma ideia do quanto nós temos trabalhado, né, em organização interna, busca de resultados e a sustentabilidade do sistema, né, que isso é fundamental para que a gente possa olhar para frente. Isso tudo, essa organização, nos permite algo que é fundamental, né? Ter dinheiro é importante, mas planejar é fundamental. Você pode ter muito dinheiro, se você não souber planejar, você vai queimar dinheiro, vai gastar de maneira errada e o resultado não é nem que ele não vai melhorar, ele vai piorar, né? Então, a gente procura ter essa organização para que possa alavancar os nossos resultados esportivos. Tá certo? Obrigado, Léo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Pessoal, a gente tem um tempinho aí para perguntas. Alguém? Fale. Prazer, Léo. Eu sou a Biba. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aí com grandes mestres. Hoje eu venho representando a Associação Cave Pool. A gente teve o nosso primeiro skatista brasileiro, Luizinho, representou a gente nas Olimpíadas, com o irmão dele, o André Mariano. E eu vejo uma grande oportunidade do skate na Paralimpíada. A gente vem integrando muitos paraplégicos, eles usam até como mobilidade. E eu queria muito entender se a gente tem, porque hoje a gente tem feito um trabalho de inclusão com autistas e também com paraplégicos. E tem tido resultados muito bacanas. E eu queria entender se a gente pode fomentar ali na cabecinha deles que um dia eles podem estar nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de poder também reforçar, né, essa mensagem que existem, de fato, as modalidades que são paralímpicas, que são aquelas que estão nos Jogos, né, e as que não são, mas que a gente gostaria muito que fosse, né. No caso do skate, não só as pessoas com deficiência física, mas tem também os visuais. Por mais inacreditável que pareça, procurem no YouTube, vocês vão conseguir ver. Então, o cara andando de skate com a varinha, né? Porque ele não enxerga, então ele vai com a varinha ali, faz o reconhecimento, depois ele anda de skate e tal. Para quem não sabe, o Misael Conrado, nosso presidente, ele é cego, né? Ele é cego. E ele próprio não consegue imaginar como é que um cara anda de skate naquilo. E o Misael ele era jogador de futebol de cegos, foi bicampeão paralímpico, eleito o melhor jogador do mundo de futebol de cegos em 98, né? E mesmo para ele, a questão do skate, de um cego andando de skate, não consegue entender, fala, pô, aquilo é arriscado demais, o futebol de cego não, tá tranquilo, né? Agora o de skate não. Então existem várias modalidades e cada uma delas tem a sua deficiência habilitada para poder entrar nos jogos. O skate é uma modalidade que está em discussão, mas antes do skate nós estamos discutindo bastante o surf, também pela deficiência, principalmente porque a próxima edição dos Jogos é em Los Angeles, então ali tem uma cultura, existe algum espaço, né, para que os próprios comitês organizadores locais acabem colocando algumas modalidades que são de maior reconhecimento da própria região ou do país, para tentar estimular. Então, algumas modalidades de experimentação. Nós tivemos, acho que agora tivemos escalada, né? Escalada foi isso. Vamos ter em Paris o breaking dance, por exemplo, né? O surf entrou em Tóquio, né? Isso no Olímpico. No Paralímpico, nós estamos buscando também essa inserção,
Mas, infelizmente, no momento nós estamos fazendo um movimento ao contrário. Algumas modalidades estão saindo e estão reduzindo a quantidade de participantes, né? Por exemplo, nós tivemos aqui no Rio, a última vez que participou, a vela adaptada. Então, a vela era uma modalidade que fazia parte, era a vela paralímpica, eu até falar vela adaptada, né? E o próprio futebol PC, que é o futebol para paralisado cerebral. Então, essa também foi uma modalidade que saiu dos jogos. Em compensação, entrou o Taekwondo. O Taekwondo não fazia parte dos Jogos Paralímpicos, agora ele entrou na última edição. Então, existem várias outras que a gente gostaria de estimular, até o próprio presidente da escalada, né, da Confederação Brasileira de Escalada aqui, é PCD. PCD e o Rafael, e nós vamos fazer o reconhecimento dessa modalidade lá junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, mas ainda tem um caminho de negociação, porque quem decide de fato é o IPC, Comitê Paralímpico Internacional, em contato com o comitê organizador do jogo, que depende exatamente da existência, da divulgação e da prática dessas modalidades por uma grande quantidade de países, né? Então, a gente vai ver aqui no Brasil o skate, talvez nos Estados Unidos tenha um pouco, mas você vai procurar na Europa, você não acha tantos países assim que tenham a prática do skate. Então, tem uma série de requisitos que o Comitê Paralímpico Internacional, junto com o Comitê Organizador dos Jogos, analisa para poder inserir ou retirar uma modalidade dentro dos Jogos, né? Mas no âmbito nacional, dentro aqui do Brasil, nós estamos trabalhando junto com a Confederação Brasileira de Skate, com a Confederação de Surf e a de Escalada, para promover o reconhecimento delas junto ao Comitê Paralímpico aqui, para que a gente possa começar a fomentar. Assim como, por exemplo, a gente tem feito hoje com o esporte para down. Então, o futebol de down, nós estamos lá incentivando, inclusive, o Campeonato Brasileiro de down aconteceu lá no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Esse final de semana aqui nós vamos ter a Copa Brasil Down de natação. Vai acontecer também esse final de semana lá no comitê, né, lá na nossa sede. Vamos ter uma série de requisitos que não dependem do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, para que eles alcancem este nível internacional, né, esse nível de disputa. Mas o Brasil é uma referência no skate, no surf, e seja no Olímpico, hoje eu posso falar do Olímpico, ou quando no adaptado, porque a população brasileira, os esportistas brasileiros, é algo que interessa muito, e de fato a prática tem crescido, tem difundido. Muitos deficientes físicos, né, pessoas com deficiência física, elas já utilizam o skate para sua locomoção diária. Então, em vez de usar cadeira de rodas, tem os que usam o skate. Né? Nós que estamos lá no centro de treinamento todo dia, vê atleta passando com skate, cadeira de rodas, alguns usam um triciclo motorizado, inclusive na abertura do PAN, o nosso porta-bandeira, né, o Claudinei, ele foi conduzir a bandeira em cima de um daquelas duas rodinhas, parece uma motinha com duas rodinhas só na frente. Uma espécie de patinete elétrico ali, né? Ele utilizou aquilo. Então, o skate tem também essa possibilidade e a gente espera que muito em breve aí para os Jogos Paralímpicos ele esteja presente, se não for em Los Angeles, já também vai ser até 32, Brisbane também tem, né, as suas referências no skate e no surf, que seja uma modalidade estimulada, porque nós acreditamos que se for, mais medalha para o Brasil. Bacana, pessoal. Mais alguém? Não? Pessoal, eu queria agradecer muito. Oi, fale. Obrigado. Rogério, tudo bem? Eu queria saber como foi essa questão da transmissão do Pan-Americano sem TV aberta e pelo canal do Time Brasil e pela Casé TV. Se isso gerou muito engajamento e se isso, de alguma forma, foi mais rentável ou não. Obrigado. Bom, primeiro que nos surpreendeu que a negociação da Panam Esportes com algumas conhecidas TVs brasileiras, tanto TV aberta quanto fechada, não havia evoluído. Nós tínhamos a preocupação de que a participação dos nossos atletas fosse vista
pelo Brasil, pelo torcedor brasileiro, né? Então tentamos avançar, vendo que essa negociação não avançava com a Globo, com a Bandeirantes, com a Record, enfim, com outras TVs, tentamos avançar numa negociação de transmissão via streaming. Chegamos a um valor que entendemos que para o Comitê Olímpico do Brasil era possível, para os nossos patrocinadores. Fechamos essa negociação e estendemos essa possibilidade de transmissão para o Cazé TV. O Cazé TV transmitiu a partir da negociação do Comitê Olímpico do Brasil com a Pana Esportes, o comitê transmitindo pelo Canal Olímpico do Brasil. E a visibilidade foi enorme. Eu não tenho aqui, de cabeça, não sei os números, mas foi o mesmo que seria uma transmissão por uma TV de canal fechado. Foram números realmente surpreendentes na somatória Cazé TV, Canal Olímpico do Brasil. Então foi muito bom e foi importantíssimo termos feito essa transmissão. Bom, Rogério, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Foi de fundamental importância ter um pouquinho da visão de como funcionam os comitês e das perspectivas que a gente tem daqui para frente. Tá bom? Obrigado mais uma vez, vocês dois. Obrigado, Rogério. De coração.